Você já se sentiu perdida na hora de estruturar uma leitura de desenho humano? Talvez você saiba muita coisa sobre a ferramenta, mas quando chega a hora de transmitir o seu conhecimento, você acaba soando técnica demais, distante demais, fria demais para o seu cliente. E com isso, ele não consegue aplicar nada na prática. Hoje eu vou te mostrar como eu estruturo as minhas leituras para que elas sejam sempre transformadoras, práticas e personalizadas. E fica até o final, porque o presente no final desse vídeo vai te surpreender. Olá, meu nome é Luísa Lamego, eu sou analista e mentora de desenho humano e depois de 8 anos atendendo, eu criei uma forma, uma estrutura de unir o conhecimento do desenho humano, a tradução do gráfico, com o momento de vida da pessoa para que essa ferramenta seja aplicável na vida dela. Porque o desenho humano não é só para ficar no papel, ele é para ser vivenciado todos os dias. Então, começando pelo passo número 1, entenda o porquê dessa leitura, por que o cliente buscou você nesse momento. Qual que é o contexto atual, o momento de vida que o seu cliente está vivenciando? Ele pode estar passando por uma transição de carreira, por um conflito familiar, pode estar buscando a leitura para desenvolvimento da autoconfiança. Essa escuta inicial é muito importante, ela vai direcionar a sua leitura para algo mais prático, mais relevante, mais eficiente para o seu cliente. E aí a gente entra no passo número 2, que é nunca fique só no campo das ideias. Traga esse conhecimento para a prática. Ao invés de você dizer para o seu cliente: "Ah, você é geradora, e isso significa que você veio aqui gerar energia para o planeta e sustentar essa energia para outras pessoas". Ao invés de dizer isso, se pergunta como que ser geradora afeta ela no cotidiano, na vida prática. Então, como que ser uma geradora afeta a sua carreira profissional, o que isso significa nos relacionamentos, o que isso significa na relação dela consigo mesma, o que isso significa para a rotina dela todos os dias. Terceiro passo, você vai trazer aí todos os pilares fundamentais, então tipo energético, estratégia, autoridade, perfil, sempre olhando para essas questões pelo viés prático. Como que essa pessoa pode aplicar esse conhecimento na vida dela todos os dias. Então, ao invés de você ficar reproduzindo aquilo que você viu em cursos, em livros, sobre o que significa ter uma autoridade emocional, cria uma analogia para ela no dia a dia. Olha, quando você for escolher por alguma coisa, faça isso, faça aquilo, experimente assim, experimente assado. Isso vai aumentar muito a chance do seu cliente colocar em prática, e é na prática que a gente começa a ver a transformação. Passo número 4, a gente vai entrar nos centros de energia abertos e definidos. É aqui que você vai explicar para o seu cliente como ele é condicionado pela sociedade, pelas pessoas à volta dele, como ele é influenciado, como ele absorve energias do ambiente. E você pode trazer isso também de uma forma prática, trazendo analogias, conectando com o dia a dia, com o cotidiano. Então, por exemplo, suponhamos que o seu cliente tenha os centros mentais abertos. O que você vai dizer para ele, trazendo para a prática, para o dia a dia, é: sempre que você tem uma decisão importante para tomar e que você começa a terceirizar o seu poder, a pedir conselhos dos outros, porque você está em busca dessa resposta, em busca dessa decisão, você acaba tomando decisões condicionadas por aquilo que as pessoas acham que é o certo para você e muito menos por aquilo que você realmente deseja e realmente se conecta. Etapa número 5, traga a leitura de propósito. Não deixe isso só para leitura avançada. A maioria das analistas hoje, no Brasil e no mundo, fazem a leitura inicial com os pilares básicos e trazem a interpretação da cruz de encarnação só em uma leitura mais avançada. Desde que eu comecei, eu trago os pilares bases e a leitura de propósito, e isso tem um motivo, né? Quando a gente inicia esse processo, essa jornada de autoconhecimento, o que a gente mais quer entender é para que a gente está aqui. Então o seu cliente, provavelmente, ele está em busca dessa resposta. Quando você traz essa leitura de propósito para ele já nesse momento inicial, ele tem a chance de colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu com você. Passo número 6, traga ferramentas que vão auxiliar o seu cliente a integrar aquela sabedoria
que você está compartilhando com ele aqueles aspectos do gráfico dele que vão auxiliar no processo de alinhamento com o seu desenho. Então eu gosto sempre de indicar yoga, EFT, meditação, eu coloco muitos exercícios práticos, questionamentos para serem respondidos, grounding, indicação de leitura, indicação de material de estudo, indicação de vídeo, de curso. É nesse momento que você conecta o seu repertório terapêutico com a ferramenta de desenho humano. Eu acredito muito que todas as coisas elas são complementares e se a gente tem todas essas ferramentas a nosso serviço, a gente precisa usar isso em nosso benefício. E a gente pode potencializar a cura que o desenho humano já traz, trazendo essas ferramentas complementares, né, que vão auxiliar a integrar esse aprendizado. De novo, não é mental, é vivencial. Então as práticas ajudam o seu cliente a vivenciar isso. E aqui também a gente traz um ponto de diferenciação, né, porque o seu repertório e as suas indicações, elas vão ser únicas. Isso não dá para ser copiado por ninguém. E por último, como prometido, para quem ficou até o final, eu quero compartilhar com você um segredo muito, muito, muito valioso, que eu compartilho só com as minhas alunas de formação, mas que eu vou te dar aqui de presente. Essa prática transformou completamente o meu processo. Quando eu comecei a atender lá em 2017 para 18, eu fazia a entrega da leitura, né, no 1 a 1, na videochamada, em torno de 1h30, mas eu levava 2 dias inteiros para fazer manualmente o material que o cliente ia receber depois, né, o material escrito, o material guia, que eu aconselho que você forneça também para o seu cliente, porque isso agrega valor na sua leitura. Mas enfim, não era sustentável esse modelo, né. Para compensar ter 2 dias de trabalho dedicado a uma única leitura, o valor disso teria que ser altíssimo. E foi aí que, como boa geradora manifestante, eu pensei: "Como que eu posso otimizar esse processo? Como que eu posso automatizar essas coisas?". E aí eu comecei a criar um banco de dados com as minhas palavras, daquilo que eu ia colhendo de percepções que eu tinha sobre clientes que eu atendia com um determinado tipo, um determinado perfil, uma determinada autoridade. Então eu fui inserindo, naquela época, o meu banco de dados era num documento em Word, né, então eu fui criando um material super extenso de cada tipo, de cada autoridade, de cada perfil, de cada centro. Isso foi sendo criado gradativamente, à medida que eu ia atendendo uma pessoa, eu inseria lá no meu banco de dados, atendia outra, inseria. Então eu não parei para escrever tudo de uma vez, o que também levaria uma eternidade. Eu fui fazendo isso conforme eu ia atendendo. E aí, chegou um momento que eu percebi que eu tinha todas as informações de todos os tipos, de todas as autoridades, de todos os e no momento que eu ia preparar um material guia, eu só conectava esses pontos, eu só pegava as informações de cada ponto do gráfico daquele cliente e fazia ali minimamente uma coisa manual, que era fazer a conexão entre essa configuração única, né. Fazer a conexão entre o tipo, a autoridade, o perfil. Eu automatizei uma parte do processo para que no momento que eu fosse entregar essa leitura em PDF, eu fizesse ali só alguns ajustes manuais. E aí eu fui de 2 dias de trabalho para 3 horas de trabalho, contabilizando o momento da sessão. Então 1h30 eu dedicava ali para fazer aquele manual. Na época, né, como eu falei, eu usava o Word para fazer isso, mas hoje existem ferramentas que fazem isso por você, inclusive uma ferramenta brasileira. Então eu vou te mostrar aqui como ela funciona. Ela te permite criar o seu banco de dados pessoal com as suas percepções, e você pode ir fazendo isso gradativamente também. Registrar suas descrições personalizadas para cada tipo, para cada perfil, para cada centro. E no final da leitura, no final da experiência com o seu cliente, você pega toda essa informação que já está registrada e ela gera automaticamente um PDF completo com todas essas informações com profundidade. Assim, as suas leituras ficam muito mais rápidas, profissionais e sustentáveis. E isso é um divisor de águas, é o que garante o seu negócio no longo prazo. Com essa estrutura de leitura e com o apoio dessa ferramenta, você consegue entregar análises personalizadas
práticas com muito valor e ainda economiza horas de trabalho. Então esse é o caminho para escalar o seu atendimento de forma sustentável. No próximo vídeo você vai descobrir como construir um negócio profissional e lucrativo com essa ferramenta.